celebramos os avanços dos últimos 2 anos. Uma jornada de conquistas em defesa da propriedade intelectual. Da defesa contra artigos que ameaçavam boas práticas internacionais, ao apoio à autonomia financeira do INPI, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual esteve também presente na OMP, defendendo o sistema de Madrid, pleiteou a exclusão do Brasil da lista de vigilância do USTR e garantiu a defesa dos prazos mínimos de proteção para medicamentos, sempre em busca de fortalecer o sistema de propriedade intelectual do país. Conseguimos um parecer do Ministério Público Federal favorável à autonomia financeira do INPI. Na Frente Parlamentar Mista e no GIP, atuamos para formular a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual. Foram 20 eventos em diversos estados, levando conhecimento e ação da propriedade intelectual em todo o Brasil. O Prêmio Patente do Ano premiou invenções desenvolvidas por inteligência artificial. Criamos novas comissões de Direito Digital, Bioeconomia, Cultura e Publicidade, ampliando para 18 grupos de estudo. E seguimos com o Encontro Científico, que reforça nossa excelência jurídica. Fortalecemos alianças globais e realizamos o CSD MUT, a maior competição simulada de arbitragem em PI do país. Lançamos o Dia do Jovem Profissional, incentivando o ingresso de novas gerações na propriedade intelectual. Inauguramos a nova sede do Rio de Janeiro e levamos o 44º Congresso a Porto de Galinhas, reunindo mais de 400 participantes de diversos países. A BPI olha para o futuro com confiança, conectando saberes, defendendo direitos e inspirando inovação. Seguimos juntos, fortalecendo a propriedade intelectual no Brasil e no mundo. A propriedade intelectual mudou e a BPI evoluiu com ela. Em 2026, nasce o Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. É um novo formato. São 3 arenas simultâneas: novas tecnologias em inteligência artificial, inovação e empreendedorismo e negócios e estratégia em propriedade intelectual. Você escolhe como participar: uma arena ou a experiência completa nas 3 arenas. Além do conteúdo estratégico e acadêmico, criamos ambientes pensados para conexões reais. O Executive Lounge é um espaço distinto, reservado, com gastronomia contínua e área dedicada a reuniões e geração de negócios. E o Innovation Hub conecta startups, investidores, empresas e especialistas, onde ideias se transformam em oportunidades. Porque hoje, a propriedade intelectual é a infraestrutura da inovação. Vai ser no Rio de Janeiro, de 16 a 18 de agosto de 2026, no Hotel Sheraton, em São Conrado. Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. Porque o futuro da propriedade intelectual acontece aqui, na BPI. Bom dia a todas as pessoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à celebração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Esse evento que está ocorrendo em parceria da BPI, a OMP e a INTA. Nós gostaríamos de iniciar o evento com a abertura, então convidamos aqui a Clarissa.
Bom dia a todos. Com grande satisfação que damos início a esse evento especial em celebração ao Dia Mundial da PI. Em nome da BPI, gostaria de agradecer à OMP e à INTA pela parceria na realização desse encontro, que reúne profissionais e especialistas para refletir sobre um tema tão atual quanto instigante. A proposta desse ano, alinhada à iniciativa da OMP para 2026, PI e o esporte, suas marcas Preparar e Inovar, nos convida a olhar para a interseção entre o esporte e a propriedade intelectual sob uma nova perspectiva. Trata-se de um campo dinâmico, em constante transformação, que envolve não apenas questões jurídicas complexas, mas também inovação, tecnologia, entretenimento e, acima de tudo, paixão. O esporte, como sabemos, movimenta economias, constrói marcas globais e conecta pessoas ao redor do mundo. Por trás de grandes eventos, como a Copa do Mundo, atletas e clubes, existe um ecossistema robusto de ativos intangíveis, marcas, direitos de imagem, direitos autorais, patentes e contratos, que demandam proteção estratégica e especializada. É justamente sobre esses desafios que teremos a oportunidade hoje de ouvir um painel de altíssimo nível. Contaremos com a participação de Juliana Pesum, advogada com ampla experiência em propriedade intelectual e direito desportivo, Rafael Vasques, da OMP, com atuação na área de direitos autorais e na Força-Tarefa de Esportes, e Rodrigo Gama Monteiro, diretor jurídico do futebol do Flamengo, trazendo a perspectiva prática de um dos maiores clubes do país. Antes de avançarmos, gostaria também de agradecer a presença das autoridades que compõem essa abertura, Dr. Samuel Catanhede, diretor do escritório da OMP no Brasil, e Renata Lisboa, consultora regional da INTA para América Latina e Caribe e representante secional da BPI no Rio de Janeiro. Tenho a certeza de que esse evento será uma excelente oportunidade para a troca de experiências, aprendizado e reflexão sobre os caminhos futuros da propriedade intelectual no contexto esportivo. Passo agora a palavra para o Dr. Samuel Catanhede e, na sequência, para a Renata Lisboa. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui. Quero agradecer à BPI e à INTA pela parceria na celebração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Ele acontece, o dia é no dia 26 de abril. 26 de abril é o dia em que entrou em vigor a Convenção da OMP, o instrumento que criou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Esse dia foi criado no ano 2000, com o propósito de aumentar o conhecimento a respeito da propriedade intelectual. E a OMP seleciona um tema a cada ano, para que essa celebração não aconteça apenas no dia, aconteça no mês de abril também, mas ao longo do ano, para aproximar para as pessoas, para o público em geral, também para o público especializado no tema, enfim, para ampliar o alcance do conhecimento, conectando a propriedade intelectual com dimensões da vida, da criatividade, da inovação humana. E esse ano o tema é PI Esportes, e temos várias iniciativas, entre elas esta aqui hoje. Então, esse painel ele se destina a ilustrar, eu acho que o nosso painel vai demonstrar isso muito bem, como a propriedade intelectual, e no vídeo da BPI, a Érica mencionou a infraestrutura, não é? De muitos setores econômicos, entre eles do esporte, não é? Então, um setor que desperta paixões, que nos mobiliza, em que cria uma expectativa, por exemplo, em relação à Copa do Mundo, às Olimpíadas, ou enfim. E no Brasil, enfim, o Google outro dia me alertou sobre um jogo do Botafogo. Eu não sou botafoguense, eu tive que explicar, enfim. Mas a gente, porque eles, né, o mundo se mobiliza em torno do esporte, das paixões que isso movimenta, e nos interessa demonstrar como há uma dimensão de inovação e criatividade, de propriedade intelectual, de como o sistema de propriedade intelectual serve, atende a esse setor econômico importantíssimo. E então desejo aqui um excelente evento a todos e todas. Passo a palavra agora para a Renata. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma alegria estar aqui na BPI para fazer na abertura desse evento
que fala sobre conexões entre um assunto, um tema de mercado, o direito e as pessoas que envolvem. Os advogados entram com a perspectiva legislativa, a OMP faz essa interlocução de suporte para que todos os temas sejam endereçados em harmonia, principalmente com relação a outros países. E a INTA entra com a globalização, a forma que ela tem de contribuir, fazendo com que a conversa, a interlocução entre as pessoas e os direitos aconteçam. E nesse curto tempo que eu venho atuando nessa função, eu me proponho, e eu acho que isso é bom falar aqui para vocês, a fazer com que essa interlocução e a visibilidade e a atuação do Brasil nesse cenário de direito, de políticas públicas, de economia, de impulsionamento econômico através dos artigos de propriedade intelectual aconteçam. Então, é um prazer estar aqui, ainda mais no dia de hoje, com o IP Day falando sobre propriedade intelectual e esporte, e a gente ter tido a honra de presenciar a homenagem que foi feita ao Dr. Peter, que era um amante da propriedade intelectual, um interlocutor entre vários, não só no Brasil, mas no mundo, de ativos de PI, e por que não, eu acho que eu posso dizer que também do esporte, porque ele também era um apaixonado por esportes. Então, eu acho que o dia de hoje se coloca como um dia especial por todos esses fatores, e falar de esporte não é mais falar de competição, eu acho que a gente já superou esporte igual competição. Hoje, quando a gente fala de esporte, a gente fala, sim, de ativos intangíveis, a gente fala de valoração, a gente fala de estratégia para melhor monetização e para que o esporte, de fato, cumpra com o seu principal objetivo, que eu acho que é dar o conforto, a alegria, como a Clarissa bem disse, a todos os que curtem e que gostam desses movimentos. Então, eu chamo a Érica para iniciar os trabalhos do dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Renata, e obrigada a todos por seus discursos de abertura. Agora daremos início ao painel Interseção entre Esporte e PI, Desafios e Oportunidades. Para iniciar, convidamos a Rafael Vasque, que é Legal Officer na divisão de Copyright e membro da Força Tarefa de Esportes da OMP, e ele falará online direto da sede da OMP em Genebra. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer aqui participar desse evento organizado pela BPI. Eu que, obviamente, como muitos dos presentes, já fui aluno dos cursos da BPI. Queria agradecer também ao diretor do escritório da OMP no Brasil, Samuel, por nos representar em pessoa nesse evento. E eu vou falar brevemente sobre essa relação da propriedade intelectual no esporte, que já foi mencionada pela doutora Renata também aí na abertura, a sua importância e seu impacto prático nos negócios relacionados ao ambiente esportivo. Eu vou começar, na verdade, com uma curiosidade de um relatório que vai sair no dia de amanhã, chamado WIPO Technology Spark Report. Não quero revelar nenhuma informação, mas eu coloco a pergunta para os presentes, para aqueles que nos acompanham, de quantas marcas, patentes e desenhos industriais internacionais acham que foram protegidos nos últimos 10 anos relacionados a esporte e, talvez mais interessante, qual foi o esporte que teve o maior número de registros? Cada um pensa numa resposta e esses são os números. Marcas, tivemos mais de 1.250.000 registros internacionais e em quase todas as categorias o esporte que teve mais registro foi o golfe. Pode ser surpreendente, seguido pela natação e esportes de raquete. Em algum caso, no caso do desenho industrial, a ginástica, fitness
e também, no caso das patentes, do futebol americano e o rugby, né? E isso talvez não fossem os esportes, o primeiro esporte, especialmente no Brasil, que via semente em caso de proteção, mas também dá uma dimensão do tamanho e da diversidade da propriedade intelectual no esporte ao redor do mundo. Esse relatório vai sair no dia de amanhã, vai ficar disponível na página da OMP, e é o Apple Technology Report, Spark Report, e vai entrar em detalhes sobre esses números e outros elementos bastante interessantes para dar uma fotografia da proteção da propriedade intelectual no esporte. E o papel principal da propriedade intelectual no esporte é o da própria comercialização, que sem a propriedade intelectual, na verdade, não existiria um modelo de negócios, não existiria uma maneira de arrecadar aqueles fundos que asseguram o esporte profissional, acima de tudo, né? Lembramos que, historicamente, o primeiro grande patrocínio da Copa do Mundo FIFA foi em 1950, com a Coca-Cola, e desde então a relação entre patrocinadores e também a relação com o uso da propriedade intelectual, do ponto de vista de exclusividade, do ponto de vista de exposição de marca e de disseminação por meio de radiotransmissão do esporte, se tornou elemento fundamental. E também esse, né, elemento fundamental, não apenas para, digamos, os esportes tradicionais, como o futebol, como a Copa do Mundo, como o rugby, como o tênis, mas é importante também saber que quando o esporte recebe um grande financiamento e, sobretudo, via o uso da propriedade intelectual, há um spillover effect, há um efeito benéfico para também o esporte amador relacionado com essa renda gerada pelo esporte profissional, né? E outro elemento são duas áreas que estão crescendo, uma também dos esportes eletrônicos, que eu vou falar um pouco mais adiante, e a outra são das competições ou das ligas não tradicionais, se podemos dizer assim, e esse o grande case é a Kings League, que na verdade foi criada basicamente fundamentada na propriedade intelectual em volta da liga, né? Então, esses elementos e esses cases, como a Kings League, mostra só como a propriedade intelectual é fundamental para essa arrecadação, para a geração e para a existência do esporte profissional como um todo. E aqui mencionando a pessoa que liderava a NBA durante 20 anos e transformou a NBA em uma marca internacional, não apenas americana, e vindo dos Estados Unidos, que é o país que mais gera dinheiro com os negócios do esporte, de uma maneira bastante maior que o segundo e terceiro lugar. Ele mencionava que a propriedade intelectual é o bem mais valioso da NBA, né? E ele, talvez por ser advogado, não querendo puxar para o nosso lado, mas ele tinha essa visão e explorou, e o resultado, realmente, a gente pode ver a expansão da marca da NBA e dos assets da NBA ao redor do mundo, também no Brasil, como criando um campeonato regional na África e por aí vai. E outro exemplo, esse vem da Câmara de Comércio americana, um estudo que fala que o esporte moderno não apenas depende, mas também não existe sem os direitos de IPI. E que o esporte, a indústria do esporte moderna, necessita de um menu amplo dos direitos de propriedade intelectual, que eu acho que todos nós temos essa visão. Um pouco mais concreto, o caso talvez mais emblemático que é mencionado de maneira amplamente são as fontes de renda do Comitê Olímpico Internacional, né, que, como eu disse, não apenas o esporte profissional, mas também o esporte amador via o movimento olímpico em todos os países, financiando um número de iniciativas e federações para fomentar o esporte e a prática do esporte. E ali, diretamente, essa foi o último statement financeiro que eles têm, 61% direitos de radiotransmissão, que não são importantes apenas
pela renda que gera da radiotransmissão, mas porque temos, obviamente, uma limitação física e espacial, de que nem sempre podemos acompanhar os atletas, os jogos que acontecem, e realmente a transmissão televisiva e agora por streaming também é um elemento importante de conexão da audiência com o esporte, possibilitando essa interação mais frequente, não apenas quando havia um evento onde morássemos, e também para continuar e aumentar a exposição das marcas e dos parceiros comerciais na televisão e na transmissão. Então, isso não apenas a transmissão transformou também o esporte, não apenas pelo número de pessoas que acompanham o esporte, mas também potencializou a segunda fonte de renda, que é o programa de patrocínio Marketing Rights, né? Não apenas com os patrocinadores prêmios, mas também todas as oportunidades de exposição que acontecem em uma liga, em um evento esportivo, ou até em um estádio ou uma arena com engajamento com os fãs. Outros direitos aí são inclusivos, por exemplo, licenciamento do conteúdo histórico do Comitê Olímpico, de imagens, vídeos e por aí vai, e outros tipos de renda também, de maneira bastante menor que aqueles diretamente relacionados à propriedade intelectual. Passando às ligas, nós temos, eu compilei aqui as 10 maiores ligas em termos de remuneração, né? Grande parte delas são americanas, esses números estão em bilhões de dólares, e, claro, a maioria delas são americanas, mas também temos a Liga espanhola, temos a Liga inglesa, a Liga de futebol espanhola, inglesa, alemã, a francesa e a italiana. E todas as demais são os diferentes esportes americanos, com a NBA, com o beisebol, com o próprio futebol, com o hóquei e por aí vai. Então, isso dá uma dimensão também do tamanho e da arrecadação das diferentes ligas, que, claro, não é o caso das top 10 ou top 20, mas um grande desafio para o esporte e para a competição em vários países é realmente assegurar o financiamento da própria liga, do próprio campeonato, e para evoluir o esporte nesses países, né? Talvez, claro, temos aí um caso do futebol no Brasil, mas se pensarmos em outro esporte, o próprio golfe no Brasil, o tênis, o vôlei é um case de sucesso também no Brasil, mas há uma quantidade enorme de esportes que realmente não possuem o financiamento necessário, e a propriedade intelectual é fundamental para tentar impulsar esses esportes no Brasil, outro país ou no mundo. E a gente fala do esporte, mas, claro, temos a indústria do esporte, que inclui vários diferentes atores e várias organizações diferentes. Para começar, o esporte é bastante particular pela sua governança, né? Temos a governança internacional, regional e local, no caso do futebol, a FIFA, a Conmebol e a CBF. Então, não apenas do ponto de vista da governança é importante, mas também em termos de gestão de propriedade intelectual, há um impacto segundo o tipo de governança que o esporte possa ter, ou como está estruturado, né? Por exemplo, se pegamos o caso do voleibol internacional, as licenças da transmissão do voleibol internacional é feito por uma entidade cuja função é ser titular do direito de transmissão das partidas internacionais, da Liga Mundial, né? Então, há uma relação entre governança do esporte e o impacto, como a propriedade intelectual é gestionada. Temos, obviamente, os times e ligas profissionais, que não apenas vão ser titular, mas também são responsáveis pela obtenção de vários direitos para poder permitir, o caso clássico é o direito de arena e os direitos de imagem de jogadores.
Temos a mídia em geral, aqui com a entrada das plataformas de streaming, investindo em esporte, aumentando a presença na retransmissão de esporte, os diferentes patrocinadores, fornecedores de material, e aqui também a moda esportiva, inclusive para aqueles que não fazem esporte, os atletas, as arenas esportivas, que estão aumentando a importância e são um modelo de negócio em si, e não apenas um lugar público ou privado relacionado a um time ou relacionado a um esporte, possuem essa faceta distinta agora, e outros tipos de fornecedores, por exemplo, fornecedor de solução de IA, fornecedor de elementos de saúde, outros de fornecedores que podem estar no mercado esportivo. Como mencionei, e os esportes eletrônicos? Os esportes eletrônicos estão crescendo. O Brasil é um dos grandes mercados, não é o caso em todos os países da América Latina ou em todos os países do mundo. Há uma grande concentração em alguns países, como Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul e por aí vai, China, mas tem a sua importância. Aqui, o interessante é quais são os elementos que diferenciam em grande parte os esportes eletrônicos dos esportes tradicionais, digamos assim, né? E a grande diferença é realmente a propriedade intelectual, que no caso dos esportes eletrônicos, estamos falando de um videogame, um objeto altamente protegido por distintas formas de propriedade intelectual, ao contrário do, por exemplo, futebol em si, que na maioria quase absoluta dos casos não tem um reconhecimento de exclusividade, digamos, sobre o esporte. Então aqui já estamos na base de que o esporte em si tem um titular, né, tem uma exclusividade, e isso impacta toda a atividade relacionada aos esportes eletrônicos e aos modelos de negócio que surgem junto com os esportes eletrônicos, por exemplo, organizar competições esportivas de esportes eletrônicos. E qual é o papel da OMP no esporte e o que nós estamos fazendo relacionado ao esporte, né? Na verdade, há já alguns anos foi criada essa força-tarefa de propriedade intelectual e esporte com o objetivo não apenas de desenvolver material ou guia, mas também de buscar forma de trazer um impacto concreto no uso da propriedade intelectual no esporte, tendo em mente que, claro, é um setor, obviamente, privado com um impacto econômico relevante, mas que também muitos países estão olhando em como fomentar ou como trazer esses benefícios para o seu próprio país. O primeiro elemento que fizemos foi o lançamento de uma guia, já há alguns anos, está disponível na nossa página web, que traz essa visão geral sobre os distintos direitos de propriedade intelectual relacionados ao esporte. Então, é uma guia de referência, fiquem à vontade de consultar e de ler as diferentes partes, e serve um pouco como base esse overview da API no esporte. Mais recentemente, de maneira quase natural, também tendo em mente que a própria OMP tem um tratado, o Tratado de Nairobi, que protege o patrimônio olímpico. Então, nós entramos em um memorando de acordo que foi recentemente confirmado com a nova presidência do Comitê Olímpico, e com base nesse memorando, estamos desenvolvendo uma série de projetos. Um deles, por exemplo, é trabalhar com o comitê organizador dos Jogos da Juventude no Senegal, que terão lugar esse ano, para ajudar na assistência de uma criação de uma atualização da lei do esporte, incluindo os elementos de propriedade intelectual, para preparar o país, deixar os elementos em base para que a própria indústria esportiva possa desenvolver e beneficiar
dessa proteção após realizar os Jogos Mundiais da Juventude. Também entramos em acordo com a Associação de Videogames, aqui representada pela Associação Europeia de Videogames, mas que inclui todas as empresas de videogame ao redor do mundo, para também explorar e tentar disseminar a importância ou como gestionar a propriedade intelectual no âmbito do esportes. E recentemente nós lançamos 3 guias, que também estão disponíveis na página da UMP sobre esportes, uma dando uma visão geral, uma guia prática para aqueles que querem vir a ser jogadores profissionais de esportes e aqueles que querem organizar competições esportivas usando algum dos videogames. Esses 3 estão disponíveis. Nós agora estamos fazendo clínicas de gestão de propriedade intelectual. Teremos uma em 3 semanas, na semana de esportes, que vai ter lugar em Colônia, na Alemanha, com a Riot Games, com a ESL, que organiza tornamentos, e também com vários jogadores, agentes e times de esportes para ajudar o mercado de esportes a entender um pouco melhor e gestionar um pouco melhor a propriedade intelectual nesse setor. Nós também estamos entrando em parcerias com outras federações nacionais e internacionais, como mencionei, com alguns governos. Estamos já em maneira avançada trabalhando com o governo de Senegal, mas também com o governo do Quênia, o governo do Marrocos. Em paralelo, estamos também realizando um projeto bastante interessante com o governo da Arábia Saudita de mapear o uso e as boas práticas de propriedade intelectual no futebol da Arábia Saudita, né, um mercado que explodiu nos últimos anos, e queremos trazer, a partir do interesse deles, quais são as melhores práticas que existem no mundo e como eles podem adotar para trazer uma sustentabilidade financeira ao futebol saudita. E estamos pensando em outras publicações, como, por exemplo, uma publicação que esclareça a questão do direito de imagem do ponto de vista global. E também lançamos hoje, está disponível no catálogo da OMP, o curso especializado em empreendedorismo e propriedade intelectual nos esportes. Até o momento está disponível apenas em inglês, mas é um curso que eu também tive o prazer de trabalhar, muito interessante, dividido em 2 partes. Uma é sobre negócios e empreendedorismo, e a segunda parte relacionada ao empreendedorismo com a propriedade intelectual, e está disponível para todos que tenham interesse de fazê-lo. Se vocês tiverem mais ideias ou parcerias de que a OMP pode trazer no esporte, meu colega Samuel está aí, senão eu estou completamente à disposição para ter uma conversa e tentar explorar. E se não, muito obrigado pela audiência e fico à disposição para qualquer pergunta ou comentário. Muito obrigada, Rafael, por ter nos passado uma visão global da propriedade intelectual no esporte, das atividades da OMP, nos ter dado, inclusive, um spoiler, né, do relatório que vai ser lançado amanhã. Além de agradecer a sua participação, gostaríamos de agradecer a plateia que está aqui e a plateia online. Então, nós temos cerca de 50 pessoas assistindo o evento online. Gostaríamos de agradecer a participação de todos. Bem, agora vamos convidar para formar a mesa presencial a Juliana Vezum, advogada especializada em PI e Direito Desportivo. E Rodrigo Gama Monteiro, diretor jurídico de futebol do Flamengo. Oi, bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela presença aqui no meio dos feriados do Rio de Janeiro. Pedir desculpa pela minha voz, que eu estou saindo de um resfriado. E agradecer pelo convite de estar aqui hoje
na BPI é uma grande honra. Eu fiz uma apresentação, eu não sei se vocês têm ela aí. Bom, vou só começar introduzindo o tema. Meu nome é Juliana, então, Juliana Visum. Eu sou advogada de propriedade intelectual no Bichara e Mota Advogados. Eu lidero esse departamento. E o escritório surgiu, né, há mais de 25 anos, justamente na área do esporte. É, e com o tempo, né, a gente vê que a área de propriedade intelectual é cada vez mais importante nesse âmbito do esporte. E daí que é. Ah, pronto, obrigada, é isso mesmo. E daí que eu acho tão interessante falar dessa intersecção da gente estar nessa comissão que traz a intersecção dessas duas áreas. É, e justamente agora eu trouxe aqui na apresentação um pouco do que a gente tem de propriedade intelectual dentro do direito desportivo. Então, uma perspectiva mais nacional para trazer um pouco mais para o Brasil, né? Essa questão toda que o Rafael trouxe internacionalmente, que são questões que a gente vê vários reflexos aqui. Acho que a gente não vai ter tanto tempo para aprofundar, enfim, a lei traz diversas. Ai, obrigada. A lei traz, tem, assim, diversas questões para o debate, mas eu queria trazer aqui as principais considerações para que depois o Rodrigo possa até, se você quiser me interromper no meio, acho que a gente também pode fazer dessa forma, enfim. Para que o Rodrigo possa trazer um pouco depois do caso prático, do que a gente vê no futebol, mais especificamente, né? É, na prática, a propriedade intelectual, e aí quando eu falo em propriedade intelectual, a gente acaba abrangendo um pouco mais também para a imagem, né? Apesar de não ser exatamente propriedade intelectual, mas a gente tem essa confusão aí da imagem, do direito de imagem, de exploração, quando a gente trata do assunto. Já era foi. Obrigada. Bom. Então, aqui é só mais ou menos isso que eu já falei, né? Que quando a gente traz a propriedade intelectual para o esporte, a gente tem diversos ativos a serem explorados. Então, as marcas, os símbolos, eu vou falar um pouco da diferenciação do que é no esporte, né? A imagem dos atletas, direito de transmissão, que o Rodrigo vai poder falar bastante também a respeito, publicidade, patrocínio, enfim, que são, hoje em dia, são os ativos mais importantes, ou um dos ativos mais importantes dos clubes, principalmente assim, no que diz respeito ao valor econômico, a forma de receita, de exploração, do futebol, que aí também vai muito. De acordo com o que a Renata falou, né? O esporte não só como competição, mas como um entretenimento mesmo, assim. Acho que há muito tempo deixou de ser só a competição para virar todo um cenário, um ecossistema de entretenimento e da melhor forma que, assim, quanto mais esses ativos forem explorados, melhor para os clubes, para os atletas e para trazer o público, o fã mais próximo do esporte, até acho que hoje em dia, né, as novas gerações têm, eu acho que um pouco mais de dificuldade, às vezes, sentar e assistir um jogo de futebol de 90 minutos, ou qualquer outra modalidade. Aí, a partir do momento que esses ativos passam a ser explorados de forma mais interativa, isso traz o público mais jovem para perto do esporte. Então, a propriedade intelectual assume um papel muito assim, central desses clubes, dessas organizações, por conta disso. E aí a gente tem duas leis que eu vou falar brevemente, que regulam o esporte, duas principais leis aqui, né? Que é a lei Pelé e a Lei Geral do Esporte. E nas duas leis, existem elementos de propriedade intelectual, até acho que a gente tem as duas coexistem, o que traz bastante confusão aí no mercado. Então, a Lei Pelé, que é de 98, ela surgiu como uma forma de regular o esporte, de trazer maior profissionalização, só que ela era muito focada no futebol. E com o tempo, né, o mercado esportivo foi sentindo algumas lacunas, falta de previsão de como regular ou de como aplicar alguns desses dispositivos nos outros esportes.
Até o Rafael citou aí o esporte eletrônico, é um grande desafio, né? Se a lei Pelé, ou a Lei Geral do Esporte, se aplica ao esporte eletrônico ou não. Enfim, isso acho que é talvez uma discussão para um outro painel. Mas a Lei Pelé trouxe essas lacunas. E aí, em 2023, a gente teve a Lei Geral do Esporte, que surgiu, né, trazendo novos fenômenos, como, por exemplo, o marketing de emboscada, que a gente também vai falar um pouquinho daqui a pouco, atualizar um pouco a relação econômica de todo o mercado, né, de todos os players do mercado. Só que justamente gerou essa dúvida, porque ela não revogou a Lei Pelé, então elas coexistem, e existe sobreposição de algumas previsões que traz um pouco de instabilidade e de dúvida no mercado. Mas a gente tem que trabalhar com o que temos, no caso. Então, acho que vou trazer aqui os principais institutos da propriedade intelectual na lei. Então, a Lei Pelé traz no artigo 87 uma previsão bastante, acho, que polêmica quando a gente tem em mente o que diz a LPI, né? A Lei da Propriedade Industrial. Então, a Lei Pelé diz que a denominação e os símbolos de entidade de administração de desporto profissional são de propriedade. Opa, peraí. Desculpa, a denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado e sem necessidade de registro ou averbação. Essa previsão não foi revogada pela Lei Geral do Esporte, então ela continua vigente. E aí ela traz aqui. Algumas questões, porque, tudo bem, traz é, a proteção em todo o território nacional, só que ela dispensa a necessidade de registro, que, né, viola exatamente o que diz a LPI, que determina a necessidade de um registro de um símbolo para exploração com exclusividade. Ela, ela tira, né, a questão temporal, então uma marca no INPI tem validade de 10 anos, podendo ser renovado por sucessivos períodos, mas na Lei Pelé essa não existe, ela é válida por tempo indeterminado, independente do registro. E aí, consequentemente, também não existe a extinção desse direito, que nem a gente tem na LPI, que traz, né, caducidade, falta de pagamento da retribuição como formas de extinção do direito. E outro instituto que é bem curioso é que, diferente do que a gente vê na prática, né, na LPI e na atuação do NPI, que evita a coexistência de marcas no mesmo ramo mercadológico, justamente na questão da especialidade das marcas, no esporte a gente vê a coexistência de várias marcas semelhantes. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos de escudos, né? Então, São Paulo e Fortaleza, o Santos e a Ponte Preta, o Botafogo de Ribeirão, o Botafogo do Rio de Janeiro, além de vários outros, o Atlético, né? Tem Atlético Mineiro, Paranaense. Então, no esporte, existe essa aceitação de coexistência no mesmo ramo de marcas e símbolos esportivos, o que se difere bastante do que a gente vê na LPI. Outra questão ainda marcária que a gente vê na Lei Geral do Esporte são crimes, né, que também são previstos na LPI, que eles adaptam aqui para o ambiente do esporte, pela falsificação, modificação, uso indevido de símbolos ou de sinais. E aí, até com a pena semelhante ao que está na LPI. Então, eles trazem uma definição, né, do símbolo. Então, o símbolo desportivo é tratado de forma um pouco diferente do que a marca, porque ele abrange aqui diversos institutos. Então, o nome empresarial, o escudo, o mascote, o uniforme, o hino, que mistura um pouco tanto questões de marcárias, né, quanto questões, às vezes, de desenho industrial, questões de direitos autorais, com a proteção, por exemplo, de personagens, né, do mascote, do hino. Então, traz essa coexistência de direitos, que é o que eles chamam de símbolos do esporte,
Mas a gente fica com essa dúvida, né? Então, um clube não precisa registrar suas marcas, e aí o Rodrigo também pode falar bastante sobre isso, até porque o Flamengo é uma marca de alto renome, né? É, então, traz essa dúvida. O clube então não precisa registrar a marca, ele já tem a proteção de todos esses símbolos e tá tudo bem. Não, não é bem assim, né? Assim, existe uma certa proteção vinda da Lei Pelé, que não foi revogada na Lei Geral, mas essa proteção ela é limitada e aí existe várias jurisprudências também sobre o tema. É uma proteção limitada ao âmbito do esporte. Então, depois quando a gente fala sobre, por exemplo, licenciamento, expansão das atividades econômicas do clube, segurança jurídica, né? Assim, você vai fazer um contrato de licenciamento, obviamente que a outra parte vai querer uma certa proteção de que você está licenciando um ativo que você de fato possui, que não está ali passível de questionamento, enfim. Então, e também lembrando que essa questão da proteção dos símbolos do desporto, ela foi introduzida na lei de 93, na lei de esporte de 93, mas os clubes de futebol são centenários, enfim. Então, o uso desses símbolos e a proteção desses símbolos pelos clubes é anterior a essa previsão legal. E importante também, não só no âmbito nacional, mas muitos clubes a gente sabe também que buscam o registro fora do país, principalmente clubes maiores, né? E clubes também de fora que buscam a proteção aqui para poder explorar as suas atividades de forma mais ampla, não só limitado à competição, ao âmbito esportivo, mas de forma realmente mais abrangente. Inclusive, Juliana, se me permite, já que você me Por favor, que eu lógico. pudesse fazer intervenções, como você bem colocou, quando eu trabalhava no Atlético Paranaense, muito nós fizemos registros da marca do Atlético Paranaense, inclusive na China, por conta das escolinhas que nós tínhamos lá. Então, assim, é muito importante que haja realmente essa preocupação com a marca, com o registro. Nós tínhamos muito embate junto com o Atlético Mineiro, por conta da similaridade em relação ao nome, né? Então, realmente, isso são pontos bem importantes que deve se tomar atenção, todos que atuam nessa área. Eu acho que essa questão da coexistência, né, dos nomes é bem delicada, né, no esporte. Existe, não tem como, né, fugir disso, mas... Inclusive, os símbolos, os símbolos dos clubes, a marca dos clubes, na própria lei das SAFs, hoje, na verdade, você não cede, a SAF, ela não absorve, né? Ela não fica como proprietária da marca do clube, que é associativa, né? Então, na verdade, é como se fosse um licenciamento mesmo. Você licencia para que a SAF utilize a marca, o escudo, o hino, as cores, né, do clube dentro desse contexto normativo. E essa questão da SAF acho que é muito importante trazer, né? Porque a lei fala de entidade de prática desportiva. SAF, assim, quem é titular, então, seriam os clubes, que são os titulares, ou no INPI, ou essa proteção vinda da Lei Pelé. Mas aí surge a SAF, então assim, a SAF teria essa proteção, não teria, e aí tem, assim, pertence ao clube, aí você faz um contrato de licenciamento. Mas como é que você vai fazer esse contrato de licenciamento se você não detém essa propriedade no INPI, né? Então, acho que é um dos desafios que a gente vê da Lei Pelé e da falta, né? Assim, pensando em clubes menores, muitos não têm a marca registrada, ou se tem é uma marca e não todas as marcas que são de fato exploradas. Então, acho que isso é um grande desafio quando a gente fala dessa relação. Quando começou o processo de SAF no Brasil, eu muito ouvi de torcedores, né, apaixonados falando: nossa, mas o meu clube vai virar uma empresa, como meu clube vai virar uma empresa? Não é uma empresa, isso aqui pertence aos seus torcedores, etc. Só que quando eu tive no Atlético de Madrid, que é uma empresa, eu percebi que o torcedor, na verdade, ele não está ali preocupado quem está administrando, se é uma empresa ou não. Ele é preocupado com as cores, com a marca do clube. É aquilo que liga ele, a paixão dele, né? É a identidade cultural, é aquilo que leva ele a torcer para aquilo. Então, quando você fala nessa importância, a associação ela detém a titularidade dessa marca, né? E quando ela faz um acordo de acionistas com a entidade que vai fazer o equity, que vai administrar, vai virar essa SAF,
você estipula ali exatamente uma das grandes preocupações é, inclusive, ter veto para que não possa mudar as cores do clube, não possa mudar o hino, para manter a tradição. Então, essa é uma das grandes importâncias que no processo de SAF existe hoje, para que nós tenhamos aí em mente, né, no nosso horizonte, a importância que é da marca do clube, das cores e do escudo, né? A Esse é o mais preservação importante de ativo. toda a identidade, né? Que é a cultura do clube é importante. E aí, até em relação, já que a gente estava falando de SAF, é um dos outros pontos que eu ia trazer, é que, assim, lembrando que a lei traz a proteção, diz que é de titularidade do clube, mas a gente não pode esquecer que um hino, por exemplo, ou um mascote, ele é desenvolvido, né? Qualquer ativo de propriedade intelectual é desenvolvido por uma pessoa física. Então, aí entra a lei de direitos autorais. Então, assim, é necessário, né, para a segurança do clube ainda ter um contrato de cessão da pessoa física que desenvolveu aquele ativo para que possa ser explorado de diferentes formas. E isso é um grande desafio, né? Porque às vezes o hino você nem sabe onde surgiu, há mais de 100 anos atrás, e aí você precisa dessa cessão. Então, são desafios que a gente encontra, mas e que, enfim, a gente, no final, acaba tendo aí essa exploração, às vezes mesmo sem esses contratos, essas licenças, né? Outra questão agora, mudando um pouco, que é prevista tanto, que foi prevista agora na Lei Geral do Esporte, que é o marketing de emboscada. Era uma previsão que vinha da Lei Geral da Copa e que foi, né, implementada aqui e traz justamente essa previsão que veta a associação de marcas de não patrocinadores de eventos a esses grandes eventos, não só a eventos, né, mas aqui principalmente o foco acho que são eventos, e aqui quando eu falo evento, logicamente que na Lei Geral do Esporte a gente está falando de eventos esportivos, mas a gente tem, né, muito problema de marketing de emboscada também em eventos não esportivos. Aí a Ana do nosso escritório está aqui também, e eu acho que já teve, né, um evento, vão ter outros eventos em que a gente fala um pouco mais disso, mas o marketing de emboscada era uma grande preocupação na Copa quando foi a Copa no Brasil, né, e para a FIFA, para as grandes organizadoras de campeonatos, é sempre uma preocupação, e pelo menos trouxe essa inovação à Lei Geral do Esporte, a previsão tanto do marketing de emboscada por associação, quanto por intrusão, então quando você se associa divulgando a sua marca a um evento sem autorização, ou utilizando a marca do evento sem autorização, ou quando você atua ali no perímetro, no entorno do evento, dando a entender que você, de alguma forma, patrocina o que está associado ao evento. E, lógico, assim, essa preocupação é justamente para preservar a exclusividade do evento, dos patrocinadores que investiram grandes quantidades para ter exclusividade no evento. Até, assim, de certa forma, principalmente o marketing de emboscada por associação, a gente combate também através da concorrência desleal, né? Então, é uma previsão importante para a proteção e para viabilizar os grandes eventos. E é algo que a FIFA, inclusive, na Copa de 2014, eu vi isso muito de perto, ela se preocupa muito, né? Eu acho que ela trouxe essa importância para o nosso cenário nacional sobre a proteção dos seus ativos, principalmente para que não haja esse tipo de marketing emboscada, desde as pessoas, da roupa que elas usam, para ver que não forme nenhum tipo de, né, torcedores que formem lá, por exemplo, um nome para fazer um tipo de marketing emboscada, todas as caixas de som do estádio, que se tiver JBL, eles vão lá e colocam um adesivinho para que não apareça. Ou seja, a FIFA se preocupa muito com esse componente de marca aí, e de marketing emboscado. E o departamento, a gente sabe que o departamento criativo de marketing das empresas, né? Eles, assim, geralmente eles sabem o que eles estão fazendo e eles são bem criativos, às vezes, para tentar se associar de forma indevida ao evento. Então, acho que essa previsão foi muito, muito boa na Lei Geral do Esporte. E aí, por fim, eu queria trazer um pouco sobre o direito de imagem, como eu tinha mencionado anteriormente. O direito de imagem tem previsão na Lei Pelé e também na Lei Geral do Esporte. Uma previsão não revogou a outra e tem até um pouco de conflito aí, em relação a alguns dispositivos, mas basicamente autoriza, obviamente, que o atleta, né, autorize, né, licencie o uso da sua imagem para exploração comercial pelo clube ou por patrocinadores, enfim, é uma prática que é bastante comum e que é regulada contratualmente.
colocando só uma limitação, isso na lei Pelé, uma limitação de que a remuneração total do atleta não poderia ser exclusivamente de imagem, até para preservar, né, direitos trabalhistas, enfim, que 40% da remuneração total, no máximo, poderia ser destinada à imagem do atleta, a remuneração pela exploração da imagem. E aí vem a Lei Geral do Esporte e troca essa porcentagem para 50%. Então tem essa, como eu disse, essa sobreposição aí de previsões legais. E aí, então, hoje em dia, apesar da previsão da Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte traz que 50% da remuneração pode ser imagem, né? Pode ser paga através da exploração da imagem, e 50% no contrato de trabalho. E eu acho que isso é interessante porque mostra realmente como cada vez mais esse ativo é explorado pelos clubes e como ele pode ser utilizado para diferentes atividades, novos produtos. Então, a Lei Geral do Esporte traz essa alteração aí. Posso fazer uma provocação? Por Desculpa. favor. Então tá. Quando veio essa mudança legislativa recente em 23, sobre estabelecer um limite ali de 50% da remuneração do atleta, muitos questionam até hoje sobre esse 50% é sobre o valor que ele recebe a título salarial ou global, né? Então, essa é uma dúvida que eu já ouvi várias pessoas me questionando. Daí seria, na verdade, 25%, né? Então, é, o que eu sempre tenho respondido muito claramente é que é sobre a remuneração. Então, quando a gente fala de remuneração, a gente fala o todo, seja a título de direito de imagem, seja a título de salário. Então, o todo que ele recebe, se ele ganha 100 mil reais de remuneração total, até 50 mil reais você pode pagar a título de imagem e 50 mil reais a título de CLT. E aí não inclui os bônus por performance, por campeonato, né? É a remuneração fixa do atleta. As luvas, isso inclusive quando a gente cuida para colocar as luvas, etc., a gente abrange na remuneração. Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim, para que não supere 50%. E aí, justamente aqui, traz a preocupação da exploração efetiva. Então, para que não seja uma fraude, né? A lei traz a necessidade da exploração efetiva da imagem. Então, o clube tem que demonstrar que de fato explora, o que hoje em dia eu acho que não é um desafio tão grande, ou pelo menos para os principais, né, clubes que realmente usam muito a imagem do atleta. E a lei traz também aqui uma previsão importante, que é um conceito da imagem coletiva do atleta. Não só do atleta, né? Ele fala aqui também da comissão técnica. A exploração coletiva, eu vou até passar para o próximo slide, que a gente faz essas três diferenciações, mais ou menos. A gente tem a imagem individual do atleta, que seria a imagem de qualquer atleta desassociada ao clube, que é a imagem que ele tem para fazer patrocínios próprios, né? Que ele negocia não só com o clube, mas com patrocinadores e com, enfim, para eventos, para qualquer questão. Essa imagem a gente geralmente diz que realmente pertence ao atleta. Mas aí a gente tem a imagem individual dele associada, que é o que é mais explorada pelo clube. Então, que é ele utilizando, né, junto com elementos do clube, em uniforme, em eventos do clube, com patrocinadores do clube, mas tendo ali assim, os sinais, os símbolos do clube associado. Então, ele caracterizado não como pessoa física, como celebridade, talento, enfim, mas sim como atleta daquele clube, daquele time. E tem a imagem coletiva, que é aquela que apareceu na lei, que é quando você tem esse atleta com, assim, num total, ele aparece com um total de, no mínimo, 3 atletas ou 3 membros da comissão técnica, justamente para contextualizar, olha, essa imagem é do clube, então ele vem com essa imagem dos outros atletas, justamente nesse contexto de exploração do clube, e aí eu entendo que vocês também têm vários exemplos disso, né? Justamente é uma proteção, acho que, do atleta, né, para não ter a imagem individual dele explorada, para não prejudicar patrocínios pessoais dos atletas. A gente sabe que vários atletas são patrocinados pela Nike, mas o clube é pela Adidas, ou a seleção, enfim. Então, é uma forma de você proteger a imagem individual do atleta sem prejudicar essa exploração pelo clube. E aí, lógico que na hora de fazer esses contratos, né, entre atleta e clube, é muito importante trazer ali todas essas definições, o que pode e não pode ser feito com a exploração da imagem do atleta.
E a última questão que eu quero trazer é o direito de arena, que também foi mencionado, acho que pelo Rafael, né? Que traz aí, é, é, assim, ele é um direito que vem da exploração, da transmissão das partidas, né? Do espetáculo. Eu acho que é até interessante falar que o direito de arena surgiu, na verdade, na Lei de Direitos Autorais de 73, justamente porque a transmissão do espetáculo desportivo nada mais é do que uma obra audiovisual, né? Então, ela era prevista na Lei de Direitos Autorais, depois passou para a Lei Pelé, e hoje em dia está na Lei Geral do Esporte também, que prevê a remuneração do atleta que participa do espetáculo desportivo em até. Opa, antes de eu mudar de. Assim, só dizendo que a lei. O direito de arena não se confunde com a transmissão jornalística do evento. Então, a lei até limita aqui 3%, limitado a 30 segundos para fins jornalísticos, isso não se confunde com o direito de arena. O direito de arena realmente ele tem como intuito remunerar os atletas que participaram daquele espetáculo, daquela obra audiovisual, em até 5% da receita que os clubes receberem a título do valor da transmissão. E aí isso é distribuído para o sindicato dos atletas, que depois vai distribuir de forma igualitária para todos os atletas que participaram daquele espetáculo. E é isso. Eu vou passar aqui a palavra para o Rodrigo, mas se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição também. Bem, bom dia a todas e todos. Queria agradecer a BPI por me receber aqui hoje, me dar essa oportunidade de falar num tema tão importante, tão interessante, que é o direito de imagem no futebol, né? Um elemento que tem crescido muito nos últimos anos, trazendo aí uma importância como uma plataforma de negócio, né? Pensar o direito de imagem como algo estratégico e que traz uma nova moeda de rentabilidade para os clubes. Queria agradecer ao Marcos Mota aí que me fez a honra do convite. Cumprimentar também ao Peter, que conheci ele, inclusive, quando nós tratávamos lá atrás sobre direito de arena. No caso em específico, ele era presidente do Fluminense, eu estava no Atlético Paranaense, e nós fazíamos aí uma negociação sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para Turner. Então, foi um momento, né, que nós tratamos aí que envolvia direito de arena. Então, aqui estamos novamente falando sobre isso. Quando eu comecei no futebol, o primeiro contato que eu tive com direito de imagem foi o direito de arena em si. Então, assim, eu não tinha ainda uma delimitação muito clara o que era direito de arena e o que é direito de imagem. Isso é algo que até hoje traz um conflito muito grande de entendimento. Muitas pessoas acabam não entendendo o que cada instituto diz, né? O direito de arena, a titularidade dele é dos clubes, não do atleta. Tá? A lei ela estabelece que é prerrogativa exclusiva das entidades de prática esportiva a captação, retransmissão e proibição ou autorização das transmissões do espetáculo esportivo. Então, quando a gente fala que algum detentor de transmissão comprou os direitos, seja Globo, ESPN, tantos outros aí que hoje nós estamos falando exatamente do direito de arena, que é essa prerrogativa exclusiva do clube negociar esses direitos com o mercado, né? E dentro desse contexto de compra, de aquisição, de comercialização, a lei desde 73, como você bem disse, Juliana, eu acredito que era a Lei Zico, né? Estabelecia a direitos autorais, depois veio a Lei Zico, exatamente. Esse percentual hoje que você fala de 5%, antigamente era de 20%, até 2011, quando teve uma mudança na roupagem da Lei Pelé de 98. Então, assim, quando eu entrei em 2012 no futebol, tinha muito uma discussão judicial constante de atletas, através dos sindicatos, etc., dizendo que aquela verba que eles recebiam a título de direito de arena, aquela verba teria conotação salarial, tanto que os tribunais superiores do trabalho categorizaram dessa maneira como fosse gorjeta, né? Porque eram terceiros pagando de alguma maneira pela atividade esportiva desempenhada por eles. Então, era o que mais havia de discussão naquele momento. Quanto ao contrato de imagem em si, que é esse direito personalíssimo, intransmissível, com fonte legal na Constituição, artigo 5º, 10, 28, e mais do 11 em diante do Código Civil,
esse direito nunca foi, assim, pelo menos até meados aí de 18, ele nunca foi um instituto muito explorado, ao meu ver, dentro do cenário desportivo nacional. Tá? Os clubes não olhavam dessa maneira. O que os clubes faziam, ou entendiam e praticavam? É justamente, como você bem disse ali, é o salário disfarçado. Então, um atleta que recebia um salário ou uma remuneração maior dentro do clube, se colocava boa parte dessa remuneração dele em imagem. Então, você, inclusive, encontra até hoje ainda clubes pequenos ainda que fazem isso, alguns clubes que não estão tão conectados com a realidade da lei, mas que utilizam uma maneira de colocar lá. Já vi atletas recebendo 2 salários mínimos e 50 mil reais a título de imagem, não faz nenhum sentido. É evidentemente que aí há uma burla legal no sentido de você conseguir uma evasão fiscal, de não contribuir com os reflexos previdenciários, não contribuir com a questão tributária, inclusive o Fisco Nacional já atuou bastante nesse sentido, tanto autuando clubes como autuando atletas através de suas empresas que licenciavam esses direitos, né, através das suas pessoas jurídicas, com um valor muito acima. E daí, por conta disso, que hoje a gente está falando desses 50%, porque antigamente não havia uma limitação de percentual para dizer quanto que poderia se colocar, se alocar em imagem, quanto poderia se colocar em CLT. E por conta disso, a legislação, através de muitos trabalhos que foram feitos por muitos agentes do direito desportivo no Congresso, começou a se estabelecer, e a primeira mudança foi de 60 a 40, como você iniciou ali, em que 60% podia ser em carteira de trabalho e 40% em imagem. Foi uma forma que se enxergou o legislador de poder dar um critério mais objetivo, porque antes nós não tínhamos isso, ficava a critério do julgador, que quando recebia a demanda, ele avaliava no caso concreto quanto que realmente foi explorada a imagem do atleta, né? Então, assim, o grande desafio que eu comecei a enfrentar com isso foi exigir que o departamento de marketing do clube que eu atuava, que ele de fato utilizasse a imagem daqueles atletas que tinham um contrato de imagem, para que amanhã aquilo não se tornasse um passivo para o clube. Então, eu exigia lá, faça um dossiê constante aqui de quanto que a gente usou da imagem do atleta, se foi para álbum de figurinha, se foi para os canais oficiais do clube, etc. Então, eu sempre tive muito esse cuidado pensando nessa linha de proteção, né? E aí, quando você fala ali do flagrante espetáculo, você também citou muito bem que está dentro do contexto do direito de arena, tá? Esse flagrante espetáculo ali é o 3% do que você tem, que foi um mecanismo criado para dar a fins jornalísticos aquilo que é captado pelo detentor dos direitos de transmissão. Então, por exemplo, se a Bandeirantes quer transmitir no programa do Neto os gols do jogo, etc., ela vai pegar e vai solicitar um período antes para a Globo, porque a Globo repasse para ela aquele flagrante espetáculo. E por que se colocou ali em 3%? E ainda, inclusive, que só possa ser transmitida uma vez só. Não pode ficar fazendo repetição, porque antigamente os programas esportivos eles pegavam aquele flagrante espetáculo e ficava rodando. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, ou seja, ele estava explorando comercialmente a imagem da partida que ele recebia do detentor que pagou por aqueles direitos e monetizando aquilo ali. Então, a lei resolveu colocar em 3% e estabelecer que aquilo só poderia ser sobre uma vez só transmitido para fins jornalísticos. É uma questão de acesso. Exatamente. Então, esse foi um dos intuitos também dos 3% ali, né? E como você bem disse, o direito de arena, esses 5% que vai para os atletas, são só para os atletas que participam efetivamente do espetáculo, aqueles que entram em campo. Há discussão até hoje, ainda não incrementada na lei, sobre aqueles que ficam no banco de reserva. É evidente que aquele atleta de destaque, por exemplo, eu vou falar aqui do Flamengo, o Paquetá no começo, evidentemente que ele já não chegou entrando em campo, mas ele estava no banco. E quantas vezes antes dele entrar em campo não tomaram a imagem dele ali? Né? Tem um valor para o espetáculo esportivo, o grande atleta. Então, a televisão quer isso, né? Isso dá mídia, dá audiência. Então, assim, esse atleta, se ele não entra em campo, ele não participa. Se ele participar de 1 minuto, ele já participa, né? De forma igual com aquele que participou pelos 90 minutos. Então, são detalhezinhos assim que eu acho importante a gente passar para aqueles que talvez não tenham essa familiaridade com esse Instituto do Direito de Arena. Né? Sobre o direito de imagem, agora retornando mais um pouco, o que eu tenho visto muito, e aqui no Flamengo, principalmente, eu achei muito interessante, o Flamengo ele já está conectado e com olhos no horizonte para o futuro. O Flamengo está muito ligado com o que estrategicamente se faz na Europa, né? Já enxergou e já viu a importância que é
o direito de imagem dos atletas para fins de monetização e rentabilidade. Quando a gente fala de... Muitos clubes só trabalham assim, hoje em dia, né? A receita do clube grande é de transmissão e venda de jogadores e bilheteria, né? Mas não, quando você começa a enxergar que o direito de imagem ele pode render tanto quanto ou até mais do que você tem em bilheteria ou do que você tem com transmissão, você começa a olhar com outros olhos e de fato é. O Marcos Mota falou para mim recentemente uma expressão que eu gostei muito, eu acho que ele está muito, muito bem atualizado, sempre teve um olhar muito bom para isso, no sentido de que o direito de imagem hoje ele é o petróleo do futebol, né? Assim como foi no século XX, né, a importância do petróleo, hoje no século XXI a gente consegue ver que o direito de imagem tem essa mesma importância a fins de no intuito de monetização daquilo tudo. Então, hoje, o Flamengo já está enxergando muito isso, colocando muito cuidado nos seus contratos. Já peguei, chegando no Flamengo, até foi um contrato já que vocês, o escritório de vocês, tinham bem já elaborado, que fez essa delimitação que eu digo que 90% dos clubes hoje que eu já trabalhei, já vi, já lidei, não fazem isso, que é delimitar quais são os principais pilares da licença do uso de imagem, né? Aí agora, pegando esse gancho para falar o seguinte, que a gente não cede a imagem, a gente cede o direito de uso e exploração da imagem, né? Muita gente fala, vai ser da imagem. Não, a imagem é intransmissível, né? Ela é um bem material, né? Um ativo de personalidade material que você não pode ceder, ele pertence à pessoa, a característica dela. Então, dentro disso, a gente coloca nos contratos que existe lá o direito de imagem associada e o direito de imagem não associada. O que quer dizer com isso? Que o atleta ele vai ceder em nossos contratos lá o direito de imagem individual dele, que ou seja, é ele individualmente, a pessoa dele, as características dele cedidas no âmbito de associação com a marca do clube, no caso do Flamengo. E o direito coletivo, de imagem coletiva, que é aquele de três, ele com comissão técnica, com mais dois jogadores, com outros dois jogadores, formando três atletas, dando aquela imagem coletiva de sessão que ele também faz. E hoje nós temos muito trazido para o bojo da negociação dos contratos também a necessidade, a intenção de colocar também, por que não, que é uma dificuldade ainda, porque é muito recente isso, a cessão da exploração, o uso da imagem privada do atleta, ou seja, aquela que independe dele estar associado ao clube. Por que isso? Porque um atleta, quando ele já não tem um renome nacional, uma repercussão grande no mercado, ele quando entra num clube como o Flamengo, ele de cara ele vai projetar a imagem dele assim de forma estratosférica. Então, assim, veja, eu tenho um atleta que eu até hoje tive cuidado de fazer essa consulta. O Alaciano é um atleta de 21 anos de idade, que veio da Ferroviária, com 17 anos estava no Flamengo, nunca teve nada assim que pudesse ter engajado tantos seguidores para ele que não fosse Flamengo. Hoje ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram dele. Certamente quem trouxe essa visibilidade para a imagem dele foi o Flamengo. Então, com isso, o que a gente quer fazer? Quer colocar que o Flamengo pode servir como uma plataforma, né, de engajamento para os atletas, com uma própria agência, uma agência de captação de patrocinadores. O Flamengo tem seus próprios patrocinadores que podem trazer para o atleta, né, a venda desses direitos, como também ele pode ir ao mercado com a força que ele tem para trazer bons e novos negócios para esse atleta. E aí a gente coloca muito claramente, em alguns dos casos, um percentual de participação. Se o atleta traz ao clube um patrocinador, né, para o uso da imagem dele, nós damos um percentual para ele. E na via inversa, o que é do Flamengo, né, que o Flamengo trouxe, se for para privado, o Flamengo também pode fazer um repasse para ele também nesse sentido. Então, assim, é trazer um convencimento aos atletas da importância que é o direito de imagem, que muitos deles ainda não enxergam isso, né? Realmente, como falei lá atrás, a questão da utilização efetiva. Nós efetivamente utilizamos a imagem e queremos utilizar isso como modelo de negócio. Isso concatenado com o que está acontecendo na Europa, né? Clubes europeus fazem muito isso, exploram muito os direitos de imagem dos jogadores e fazem com isso essa receita de fluxo, né? De dinheiro. Quando eu falei ali da bilheteria, falei da transferência, eu gosto de classificar o seguinte: a transferência ela é um evento que gera receita para o clube, tá? A transferência de um atleta. Já o direito de imagem pode caracterizar ele como um fluxo de receita.
Então, se bem trabalhado a imagem do atleta, você vai sempre estar recebendo e fazendo aquilo gerar mais dinheiro para o teu clube. Então, aí vem a estratégia de você não só utilizar a imagem como um componente para as transmissões da Flamengo TV ou da mídia interna do clube, ou para que seja de documentários históricos, aquilo só voltado para o sócio torcedor. Não. Você pode utilizar aquilo, por exemplo, como o Flamengo tem muito bem feito, que é a questão de você ter uma marca própria de vestuários, você utilizar o atleta para aquilo e vender para os seus torcedores, você fazer programas de televisão dentro da plataforma com ele. O atleta lesionou, machucou o braço, precisa de cálcio, pode fazer uma propaganda do leite junto com ele, enfim. Tem uma gama enorme de coisas que você pode fazer e a criatividade aí é ilimitada, né? O grande desafio como operador do direito que eu tenho hoje e sinto muito nos contratos é esse convencimento tanto dos intermediários sobre essa importância de ceder essa imagem e esses atributos para o Flamengo, né? Bem como conscientizá-los de quanto pode se gerar de receita com isso tudo, né? E principalmente dar um maior tom possível de detalhamento contratual, porque a chave do contrato de imagem de qualquer atleta é o consentimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o dano aí ele é presumido pela lei, né? Então basta você utilizar a imagem devidamente sem autorização dele que vai gerar dano. É indenizável. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com as novas ferramentas que você tem que vêm com a tecnologia, né? Então hoje o meu grande desafio é a inteligência artificial. Eu tenho lá um rol de licenciamento, de produtos, serviços, etc., com os ativos da personalidade daquele atleta, porém, eu não coloquei ou deixei de colocar a ferramenta que é a inteligência artificial na utilização disso. A inteligência artificial ela vai criar uma nova imagem. Ela vai transformar a imagem do atleta, ou ela vai mudar, vai pegar a voz dele e vai transformar aquilo ali num ativo a ser comercializado. Desculpa te interromper, mas isso até com atletas que não estão mais vinculados, né? Atletas históricos, assim, do clube. Que aí é outra questão que eu acho que não tinha, obviamente, nos contratos antigamente. E que hoje assim, existe esse espaço para exploração, né? Da imagem de atletas clássicos com a inteligência artificial. E aí tem esse desafio, né? Exatamente, tem isso mesmo. Então, assim, bem, tanto do detalhamento como você conseguir colocar esse marco temporal, espacial, exclusivo ou não exclusivo, dentro dos contratos, né? E você colocar, por exemplo, se eu produzir um estoque de, sei lá, 50 mil camisas com a imagem do atleta e ele saiu do meu clube, evidentemente que eu tenho que colocar ali uma previsão temporal que mesmo ele fora do clube eu consiga ainda encerrar com aquele estoque de venda. Então, são cuidados, evidentemente, contratuais que nós temos que ter diariamente com isso, né? E tomar esse cuidado. Quando a gente fala da importância do direito de imagem, eu estava revendo ali o que me antecedeu, Rafael, né? Que acabou falando, ele disse que teve ali uma receita de 7,6 bilhões de dólares na questão olímpica, né? Eu estava analisando hoje de manhã só o UFC da FIFA, que é da FIFA não, o UFC da EA Sports, né, Electronic Arts, que é o maior game de futebol do mundo. Ele faturou ano passado isso. Ele faturou no FIFA, no UFC 26 dele que ele lançou, ele já faturou com vendas, com a moedinha, com a imagem do jogador, etc. Ele faturou 7,8 bilhões de dólares. Então, assim, é um mercado que rende muito dinheiro. Hoje em dia tem os cards colecionáveis, que também gera valor. Os autógrafos dos jogadores, é você utilizar os tokens, né? A tokenização também disso tudo também gera valor. Cada vez mais o consumidor, ele quer consumir o seu ídolo, ele quer estar próximo do seu ídolo. E a geração nova, ela muitas vezes ela nem vê no estádio o jogo, ou não está acompanhando, ou não tem paciência, mas ele joga um joguinho ali e ele tem muita identidade com o jogador que está jogando ali, que está no time dele, que ele tem o Ultimate Team dele, ele está jogando lá, pô, o Jorginho joga no meu time e tudo mais. Então, ele quer consumir o Jorginho. Então, aí está o valor, e só quem estiver ligado, enxergando isso tudo, vai com certeza alavancar no mercado e vai crescer muito. Bem, gente, eu acho que era isso que eu tinha um pouco para falar sobre a minha experiência dentro do dia de imagem, e agradecer mais uma vez aí pelo convite de estar aqui falando com você sobre isso.
Muito obrigada. Agradecemos pelas apresentações, né, pelo debate, pelo levantamento de tantas questões importantes, né, do ramo da propriedade intelectual e o esporte. E gostaria de, para finalizar, convidar o presidente da BPI, Peter Simsen, para dar suas palavras de encerramento. Se ninguém ficar chateado, eu tinha pergunta aqui para os nossos palestrantes, não podia deixar de aproveitar essa oportunidade ímpar, né? Já que a gente tem muitos eventos muito especializados, e quando a gente tem um evento que cruza a fronteira, né, e a gente consegue ver o valor do negócio, eu acho que a gente tem que curtir e tem que aproveitar, né, a chance. Então, vou começar pelo Rodrigo perguntando. Cara, essa questão dos games, eu vi que, por exemplo, o Flamengo está muito adiantado. Em fazendo todos esses contratos individuais, ele obviamente já está apto a negociar a exploração do clube e dos atletas em termos de games internacionais, né? Mas eu não sei que pé está em relação a todos os outros clubes, agora com 2 ligas, aí com esse desenvolvimento, né, do futebol brasileiro. Em que momento, o que estão fazendo para em algum momento a gente ter todos os jogadores, né? Ter todo um campeonato, porque como você falou, tenho 4 filhos, e eu posso dizer que eles conhecem muito do futebol europeu, e é por conta do jogo, não é de assistir as partidas, né? Sabem jogadores, valores, transações, de forma que sempre me impressionou muito, e eu sei que foi através do game. Bem, Pedro, primeiramente, obrigado pela pergunta, achei bem interessante, porque realmente os nossos contratos estão muito bem especificados sobre todo o licenciamento da forma mais ampla possível, inclusive uma autorização em anexo sobre a possibilidade de você utilizar a digitalização da imagem do atleta, 3D, blockchain, enfim, tudo que é possível para que a gente possa conseguir utilizar no game. Porém, tanto a EA Sports como a Konami, que são os principais atores desse mercado, eles não se sentem confortáveis utilizando só os nossos contratos. Eles exigem, através dos seus advogados, porque já tomaram muitas ações nesse sentido, de que seja assinado um termo nos termos deles. Então, assim, ó, por favor, colha aqui a assinatura nos meus termos desse contrato, porque eu sei que você tem esse direito e tudo mais, mas eu preciso estar extremamente bem blindado em relação à utilização de tudo isso. Então, esse é um ponto que eu tenho tomado bastante cuidado e colocado ali. Qual que foi, desculpa, eu acho que tem mais um tom da tua pergunta que me fugiu agora, além dessa questão da Não, autorização. acho que é mais assim, em relação a essa construção Uhum. para a gente chegar em um momento e ter o Campeonato Brasileiro Boa. vendido no mundo inteiro, porque eu acho que ia aumentar muito a base de jovens que vão passar a conhecer esse produto. Exato. E aí gerar valor nele, né? Exato. Provavelmente. Hoje, eu tive um tempo, né, que eu fui até o fundador da Liga Forte União, hoje mudou o nome para FFU. A Liga Forte União, até então, ela fez um condomínio, né, de ativos. Nesse condomínio dela, que envolve todos os clubes que são filiados à Liga, ali estão os direitos de transmissão embutidos, o direito de arena, que aqui a gente falou que ela comercializa em bloco. Também tem os direitos como o do game. Então, ou seja, a Forte União, ela comercializa com a EA Sports e com a Konami em bloco, diferentemente, por exemplo, dos clubes da Libra. Cada um negocia individualmente o seu pacote. No caso deles, não, é em bloco. Então, eles vendem dessa maneira os direitos. Até um outro caminho que tem se utilizado, é o grande desafio hoje dos clubes, a meu ver, junto às entidades de administração do desporto, é a questão, por exemplo, da Conmebol. A Conmebol, ela colhe a assinatura tua no termo para você participar da Conmebol Libertadores ou da Sul-Americana, você tem que assinar um termo em que você cede todos os seus direitos, seja de marca, de hino, dos seus jogadores, a imagem dos seus jogadores em si. Então, ela vai lá, por exemplo, se você analisar nos últimos jogos do UFC, da EA, ela pega e utiliza diretamente a Libertadores como fonte de manifestação daquelas imagens. Então, assim, os clubes não estão mais recebendo diretamente daí. Quem está recebendo é a Conmebol, né, que ela vende diretamente esse ativo, tá? Porque você teve que anuir para entrar no campeonato dela, né? E aí, com isso, ela pega e te repassa, diz ela, né? Tanto a questão da televisão não é destacado isso diretamente, mas nas premiações que ela paga. Entende? Então, são os desafios novos que a gente tem, é justamente esse. A questão tanto de atribuir e falar assim, oh, calma aí, eu estou dando aqui
a minha marca, mas eu não sei se eu consigo te dar, Conmebol, o que você quer, que é a imagem do meu jogador. Talvez o meu jogador não queira dar. Então, assim, são assim, detalhes que talvez aí para frente pode trazer um pouquinho mais de problema. E tem essa questão do bloco, né? Tem clubes que vão decidir fazer em bloco, como já estão fazendo os da Liga, Forte União, e outros clubes, talvez, não sei, o Flamengo é uma questão estratégica de pensamento sobre isso, mas é um clube que talvez não seja necessário vender em bloco, porque ele já tem a força dele suficiente para tal. Então, são os novos desafios aí do mercado futuro. Maravilha, obrigado. Juliana, bem rapidinho, para a gente terminar, como lidar nesse mundo tão comercial, cujos ativos de IPI têm tanto valor e crescente ainda, né? Como lidar numa situação de um Brasil tão grande com os clubes homônimos? É um grande desafio mesmo. Assim, o torcedor está acostumado com essa coexistência, né? Eu acho que no futebol a gente tem no esporte, né, no geral, mas trazendo mais para o futebol, a gente aceita essa coexistência. Mas não deixa de ter brigas, tem jurisprudência, né, trazendo esse tipo de conflito, e não só entre clube, mas também entre apelido de atleta, por exemplo. Teve o caso da Nike com o 90, por exemplo, né, enfim. São vários casos que existem essas disputas. Aí, lógico, a gente tem que analisar um pouco caso a caso. Mas, assim, existe essa coexistência pacífica, mas não tão pacífica, assim. Até quando a gente vê, por exemplo, teve o registro nos Estados Unidos de um Corinthians, da marca, né, do clube, do Corinthians, exatamente do jeito que ela é no Brasil, mas por um outro. E, às vezes a gente até vê, assim, eles tentam justificar que não, mas é uma homenagem ao clube, é o meu time do coração. E aí não é, né? Assim, a gente sabe como é a paixão do torcedor, a gente entende isso, mas a gente também vê muito também despreparo de, às vezes, marcas de clubes que são registradas no nome do advogado do clube, e aí você vai ter um problema quando você traz um investidor, uma SAF, por exemplo, que, pô, então a marca não pertence ao clube, pertence ao advogado, mas eu preciso usar essa marca. Então, a gente tem diversos desafios em relação a isso, em relação a clubes com o mesmo nome, tipo Juventus da Itália, Juventus de São Paulo. Eu lembro de um tópico que era interessante e desafiador, que era, por exemplo, o fã-clube versus o clube no sentido de usar, né, a sua marca e correlatos, né, ligados à propriedade intelectual. Torcida organizada, que é um fã-clube, né, organizado nesse caso. A gente Realmente. vê vários desafios aí de loja oficial, que se denominam loja oficial do clube, mas você fala, quem que te deu essa permissão para você falar que você é a loja oficial do meu clube, que é registrado num CNPJ que você nem sabe direito qual é? Então, tem muitos desafios aí. Eu acho que isso vem muito também de clubes, às vezes, menores, que começam a ter maior visibilidade, que começam a receber investimento com a SAF. É um bom desafio para advogado. O Flamengo deve ter um desafio lá no Piauí, né? Isso aí, gente. Poxa, super obrigado. Foi uma aula muito interessante aqui para nós. Pessoal, obrigado por ter vindo. Queria fazer um agradecimento especial à Érica, ao Samuel, por essa parceria maravilhosa. A Renata, pela INTA, pelo apoio da INTA também. A BPI adora os parceiros e está super aberta, e sempre que a gente puder, vamos estar junto, né? Muito obrigado a todos. Bom dia. A propriedade intelectual mudou e a BPI evoluiu com ela. Em 2026, nasce o Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. É um novo formato. São 3 arenas simultâneas: novas tecnologias em inteligência artificial, inovação e empreendedorismo, e negócios e estratégia em propriedade intelectual. Você escolhe como participar: uma arena ou a experiência completa nas 3 arenas. Além do conteúdo estratégico e acadêmico, criamos ambientes pensados para conexões reais. O Executive Lounge é um espaço distinto, reservado, com gastronomia contínua e área dedicada a reuniões e geração de negócios. E o Innovation Hub conecta startups, investidores, empresas e especialistas, onde ideias se transformam em oportunidades. Porque hoje, a propriedade intelectual é a infraestrutura da inovação. Vai ser no Rio de Janeiro, de
de 16 a 18 de agosto de 2026, no Hotel Sheraton, em São Conrado. Encontro Global de Inovação e Propriedade Intelectual. Porque o futuro da propriedade intelectual acontece aqui, na BPI.